Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer apenas uma pergunta. Será se existe em mim e em você coragem suficiente para obedecer, mesmo sem ter sequer a garantia de que você vai receber alguma coisa do Senhor? Então é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Hoje a nossa conversa será baseada na história de Abraão, que se encontra em Gênesis 12, capítulo 1, que diz: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão recebe um chamado divino num contexto completamente diferente do nosso. Aqui ele não tem igreja para ir, ele não tinha pastor para ser liderado, ele não tinha um podcast para ouvir, sequer um Spotify para ouvir músicas que trariam emoção para ele. E, obviamente, ele não tinha uma Bíblia, afinal, ele vivia ali as Escrituras. E foi nesse contexto que Deus chega a esse homem e diz: sai. E aqui o que me chama a atenção é que Deus não se apresenta para Abraão. Porque veja, uma coisa é você ouvir a voz do Senhor já sabendo quem ele é. Só que aqui, Abraão vivia numa realidade completamente diferente. Ele não tinha nenhum apoio e não tinha sequer uma referência anterior de quem era Deus. E de repente, do nada, milagrosamente, ele ouve a voz que diz: sai. E lendo isso, eu me pergunto, por que será que Deus não entregou a Abraão um cartão de visitas? Por que será que Deus não se apresentou para Abraão? Deus poderia fazer isso. Ele poderia chegar para Abraão e falar: Abraão, muito prazer. Eu sou o Deus que fez os céus e a terra. Eu sou o seu criador, o Deus que você adora. Mas Deus não fez isso. Além de Abraão viver num contexto diferente do nosso, ele também vivia numa cultura completamente pagã. Abraão vivia numa cidade idólatra, numa família pagã, e historiadores ainda dizem que o pai de Abraão era construtor de ídolos, ou seja, ele criava deuses para cultos pagãos. Então Deus entra aqui nessa realidade e fala para Abraão sair do meio de sua parentela e ir a um lugar que ele iria mostrar. Perceba que primeiro Deus fala a Abraão: sai de tua terra. E só em seguida Deus diz: e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E aqui vai a primeira lição da nossa conversa. Nós não podemos entrar em lugares que Deus quer nos levar enquanto nós não decidirmos sair de lugares que Ele quer nos tirar. Deus está dizendo: primeiro você sai e depois que eu te mostro. Primeiro você obedece. Primeiro eu te arranco do lugar onde você está. Porque existem lugares que não te cabem mais. Quando a gente começa a obedecer à voz do Senhor, à direção do Senhor, nós começamos a entender que existem lugares, pessoas, ambientes que não nos cabem mais. Existem músicas que você ouvia que agora não fazem mais sentido você ouvir. Existem conversas, diálogos, ambientes e até pessoas que faziam parte da sua vida que quando você começa a obedecer à voz do Senhor, você entende que não faz mais sentido você continuar naquilo. Porque primeiro você obedece, depois Deus te mostra a revelação. E aí eu te pergunto, Abraão sabia por acaso aonde que ele estava indo? Não, Deus nunca nos entrega o mapa completo. E a nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Você obedece à direção que Ele te entregou e logo após, só depois, que Ele vai te mostrar o próximo passo. O problema é que a gente quer receber o mapa completo. Queremos que Deus fale tudo o que vai acontecer na nossa vida. A gente acha até que Deus é um GPS que fala: vire para a direita, ande direto, vire à esquerda e você chegará ao seu destino. Mas olha, se Deus te entregasse o mapa completo, você só iria confiar no mapa que estaria em suas mãos. Mas quando a gente não sabe para onde que a gente está indo, nós somos obrigados a confiar na voz que nos direciona e que nos conduz. E é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que a gente permaneça no lugar de dependência. Então a primeira coisa que Deus vai te falar é: sai. Porque quem não está disposto a sair, não está pronto para conquistar. Se você não estiver disposta a abandonar o velho, você não está pronta para receber o novo de Deus para sua vida. E aqui a gente chega no último ponto da lição. Veja, Abraão era rico, tinha posses, tinha novilhos, servos. Se fôssemos comparar nos dias de hoje, Abraão com certeza seria muito milionário. E Deus está dizendo para esse homem que tinha estabilidade financeira, que era rico, que tinha uma vida tranquila e fácil, sair de sua terra. E aqui vai a lição número 3. O problema é que a gente só quer sair quando tudo tá dando errado. E se Deus te mandar sair quando tudo tá dando certo? Porque olha,
Muitas vezes, a forma que Deus encontra de nos fazer amadurecer mais é justamente nos tirando da zona de conforto e nos guiando e levando para a zona de confronto. Muitas vezes, Deus vai nos arrancar da nossa base de segurança, mas é justamente lá que a gente cresce, amadurece, vivencia milagres e experimenta promessas que se cumprem. Então, a última pergunta que eu te faço é: você quer amadurecer? Então esteja disposto a sair, mesmo quando tudo parece estar dando certo, porque existem lugares que não te cabem mais.